seja muito bem-vindo. Esse é o 69º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade, tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas e terem aí avanços na ansiedade. O tema do episódio de hoje é o que o sono interfere. Dormir é perda de tempo? Então eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou iniciar o vídeo então com a nossa prática regular de meditação. Então eu vou pedir para você puxar forte o ar 5 vezes. Né? Puxa o ar forte pelo nariz, se você puder, se não pela boca. E solta pela boca. Pode fazer barulho se você se sentir confortável. Se você não terminou de puxar o ar, pode terminar. Sinta todo esse relaxamento. Agora, quero que você defina se vai fazer isso sentado, deitado. Se deseja fechar os olhos. Fique confortável, se for preciso pause o vídeo. Comece sentindo todo o relaxamento que essa respiração trouxe. Todo o relaxamento, corpo mais leve, corpo mais relaxado. Comece a sentir o ar entrando pelo nariz, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. O objetivo não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. Perceber os pensamentos vindo e deixá-los naturalmente irem embora. Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso. Existe o seu jeito.
Sinta a respiração. Sinta tudo que ela pode trazer. Essa prática é muito interessante para dormir. Tanto a respiração inicial, como essa percepção que a gente tem agora, os pensamentos vindo. Se você conseguir conciliar essa respiração consciente, essas respirações intensas no começo, você pode utilizar para dormir. E quero que você continue sentindo o ar passando pelo seu corpo por mais alguns minutos. Agora, quero que você volte a atenção ao seu corpo, no local onde você está. Comece a perceber. E volte para o momento atual. Pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Relaxou? Então, galera, essa é a semana que eu vou estar falando sobre sono, né? Lembrando que ainda tem alguns cortes no Instagram que são mais antigos, mas os demais assuntos ainda é sobre o sono, né, essa semana. Inclusive os cortes do YouTube. E assim, a intenção do episódio, então, ela é falar de onde o sono interfere. E você precisa entender quais são os benefícios de estar dormindo bem e, consequentemente, os malefícios de não estar dormindo bem. É muito aquela coisa, né? Tipo, não é que eu tenho esse benefício, é que eu não estou tendo aquele malefício. Meio que assim. Ou, por exemplo, eu não estou dormindo muito bem, não estou colhendo prejuízo tão grande, mas um pouco do prejuízo eu estou colhendo. Então, assim, um exemplo para vocês entenderem do que eu me refiro, né? Que eu sou um grande crítico aí do sono, sou um chato em relação a isso. Um exemplo de uma escola no interior, por exemplo, eu trabalhava no município e lá tinha uma escola no interior que não são todos os dias, se eu não me engano é de segunda a quarta, tem um outro sistema lá. E é assim, a aula é manhã e tarde,
né, de 3 dias na semana, se eu não me engano, das turmas lá. E o que eu vejo nisso? As aulas elas começam muito cedo. Por exemplo, o professor tem que levantar às 5 da manhã para pegar o ônibus para ir para o interior, para a aula começar às 7 e pouco. O que eu penso? A mesma ideia que eu quero que você entenda para esse vídeo. A aula acaba às 3 da tarde. Então, será que não dava para você jogar umas 2 horas mais tarde ali a aula? Porque eu perguntei para as crianças, né, para os jovens, se você pudesse, você gostaria de dormir aquelas horas de manhã que você tem que levantar e ir para aula? E assim, a resposta é praticamente unânime, tá, gente? A resposta é praticamente unânime. Então, porque você tem a vontade de se sentir descansado, é natural do ser humano, a gente evoluiu por causa disso. Então é exatamente essa ideia que eu quero que você tenha, a importância daquele descanso completo. Tá? A importância daquele descanso completo. E o sono, ele interfere em tudo na nossa vida. Tudo está conectado. Então, qualquer coisa que você for fazer ou deixar de fazer, imediatamente vai estar relacionado ao sono. Porque se você não dormiu direito, você não pensa direito. Se você dormiu bem, você está pensando melhor. Então, o sono sempre vai ser culpado. Tudo está conectado. Só que o fato de tudo estar conectado não é um motivo para você se culpar e não fazer nada. É um motivo para você ver as maiores conexões e modificar elas para o teu favor. E é exatamente isso que eu vou falar sobre o sono hoje. Nessa semana eu estou falando sobre sono nas redes sociais. Então, o meu objetivo nesse momento é falar no que ele interfere. Você já notou que quando você não dorme direito você tem mais fome? Você tem uma vontade maior de ir para os vícios? Por exemplo, vício no cigarro, vício na comida, vício, sei lá, vícios sexuais, né? Pode ser tanto vício como compulsão, dependendo da intensidade, dependendo do contexto aí. Enfim, vícios de compras, compulsões também, né? Em todos os sentidos a que eu me referi aqui. Você fica mais propício aí pro teu vício, pro teu comportamento inadequado. Assim como se você tiver um vício bom, né, que tudo é vício, né, tudo é comportamento, você tende aí também. Aí tem que ter um certo controle, né? Por exemplo, o vício de leitura, você pode deixar de fazer as outras coisas que está lendo. Se for vício de atividade física, você pode lesionar o teu corpo por estar em overtraining, que é treinar acima do que o teu corpo suporta. Então, assim, vícios bons também podem ser ruins, tá? Se eles não forem bem gerenciados. Recompensa imediata, que não é necessariamente um vício ou uma compulsão, né? O vício você faz aquilo, por exemplo, eu fumo. Fumar não é necessário para sobrevivência, então é um vício, eu não fumo no caso. E daí, se eu fumar 2 ou 3 cigarros todos os dias, eu tenho um vício, mesmo que no olhar aí de outros fumantes é um vício pequeno. Se eu fumo uma carteira de uma vez, eu tenho uma compulsão por cigarro. E se eu tenho outros comportamentos, como por exemplo, hoje eu como comida calórica doce, tipo brigadeiro. Amanhã eu como comida calórica salgada, pizza, lasanha, X. No outro dia eu faço compras, né, online. No outro dia eu faço tal coisa. Então assim, eu não estou viciado em nenhum deles, mas eu estou viciado nessas recompensas que cada um deles traz. Rotineiramente, eu não sou constante, né, eu não faço diariamente nenhum deles. Mas no geral eu faço pelo menos um deles todo dia. Então isso é recompensas imediatas. Eu não estou falando que você não pode ter recompensas, tá? Eu estou falando que você deve gerenciá-las, tá? Eu estou ciente disso. E o que eu quero dizer com gerenciá-las? Eu gosto de mexer no celular, jogar, mexer nas redes sociais, ouvir música. É algo que, assim, é só uma questão do tempo do investimento que eu vou estar fazendo. Não é nada significativo em relação a essas recompensas. Se forem recompensas mais do tipo alimentação, recompensa mais no sentido de compras, considerando que você tem menos dinheiro do que você pode gastar, isso é a minha definição subjetiva de ser pobre. Então, se você
tá nessa situação, você tem um limite para gastar. Então, você fazer compras diariamente vai ser ruim. Ao mesmo tempo que se você quer emagrecer e você comer diariamente besteiras, também vai ser ruim. Então isso vai estar indo contra os teus objetivos. Não é só uma questão de tempo, é lesivo de alguma forma. No caso, lesivo patrimonial ou lesivo, né, de uma maneira aí no teu corpo. E eu quero que você entenda isso. Né? Os meus vícios, por exemplo, eles não me lesam de nenhuma maneira. Não, por exemplo, se eu for comer alguma coisa diferente, se eu for para algum desses lados, eu não vou me sentir lesado. Por quê? Porque eu não vou fazer isso de maneira compulsiva. Eu não vou fazer isso todo dia. Né? Outra situação seria, por exemplo, a bebida alcoólica. Então eu não fico lesado. Ao mesmo tempo, você tem que ter esse controle. Você não pode ficar assim todos os dias. Tá? E daí comportamentos que exigem apenas tempo, você deve colocar na tua rotina, né? Recompensas. Só que você tem que ter um equilíbrio entre o que você deve fazer, produtividade, e lazer. Não deve estar nem a produtividade demais, isso leva a exaustão, burnout, e nem o lazer demais, isso não te leva a lugar nenhum, você não consegue ser produtivo, enfim. Eu falo na grande maioria dos casos, se você é aposentado, aposentada, se, enfim, você simplesmente tem essa possibilidade, tá tudo bem, né? Ainda que aí você tem que controlar com os vícios lesivos, né? Comer demais, comprar demais, sei lá, droga, se cortar, fumar demais, essas coisas aí em relação ao vício. Então, essa parte é extremamente importante. Né? Eu não falei aqui a procrastinação. A procrastinação é eu estar fazendo algo quando eu deveria estar fazendo outro. A gente está sempre fazendo algo. Então, por exemplo, eu deveria estar gravando vídeo e eu passei a manhã jogando no celular. É uma procrastinação, porque eu gostaria de estar gravando vídeo. Então, tipo assim, você tem que... vai ter a semana da procrastinação, inclusive, nesse mês 10 de 23, e você tem que entender o que está acontecendo. Primeiramente, o primeiro ponto da procrastinação, assim como do emagrecimento, assim como da minha avaliação não é bem o primeiro ponto, mas é uma das primeiras coisas que eu avalio. Eu tento ouvir a pessoa primeiro, depois eu falo do sono. É o sono, porque você não vai conseguir criar nenhum hábito, nem ser constante em nada se você procrastina. E uma das formas de procrastinar é tipo assim, eu tenho que gravar um vídeo, eu tô comendo de forma inadequada, digamos assim, exagerada, porque eu tenho problemas com isso. Então, além de procrastinar, eu estou buscando uma recompensa contrária, né, que me leva, não só não me leva para o objetivo, como me leva para o caminho oposto. Outro exemplo, se eu não dormir direito, eu fico mais ansioso, fico mais deprimido. E o cérebro, ele tenta me animar. Então, ele tenta me animar com uma coisa que tem pouco custo e naturalmente vai dar resultado, como ver vídeos curtos, como comportamentos ali, né, compulsões sexuais, né, masturbação, pornografia, sexo, propriamente dito, e a alimentação. Então, eu tenho mais probabilidade de comer besteira se eu não estou dormindo direito. Isso é um fato. E tanto pelos vícios, pelas recompensas imediatas, como pela ansiedade e pelo humor deprimido. Né? Isso sem falar no choro, na raiva, se você já tem problema, desregula, e as demais desregulações emocionais aí, outros aspectos da desregulação emocional. Então aqui eu citei os principais pontos que o sono interfere. Eu citei os pontos que assim você precisa entender isso, entender se você tem alguma questão relacionada a isso. E agora eu vou entrar nos demais pontos do sono. O sono ideal, né, a quantia de sono ideal, ela é geralmente, né, a gente fixa por idade. Tem algumas questões aí de algumas diferenças, né, que pode fazer a pessoa dormir mais, como na época que eu tomava remédio e tudo, essa vai ter uma certa diferença aí na quantidade. Mas a gente coloca, né, que o idoso, ele deve dormir aí 7 a 8 horas, né, idoso que eu digo 65 mais. Abaixo disso, ele vai aumentando o sono. Então, quanto mais novo, mais precisa dormir. Quanto mais velho, menos precisa dormir. Nunca baixando muito de 7. O que baixa
é a sensação de sono, a sensação de fome, a sede, o cansaço, a percepção do idoso em si ela é menor do que de uma pessoa jovem. Então, o jovem ele tem mais facilidade nesse sentido. Então, né, uma pessoa, né, na minha faixa, né, ali, eu tenho 27, então na minha faixa, umas 7 a 9 horas, né, é o recomendado. Lembrando que dormir demais também é um problema. E vai baixando para os adolescentes, aí vai subindo, né, de 8 a 9, de 10, 8 a 10, 9 a 11, né, e quanto mais novo aí, vai subindo a quantidade ideal de sono, né, um recém-nascido dorme bastante aí, salvo engano, 16 horas por dia, né, mas eu não conheço o ciclo de sono do bebê, eu não posso falar, mas ele vai baixando, né, para uma quantia aí de adulto que é bem menor. E você deve entender, então, quantas horas você deve dormir, não só o horário, tá, gente? Não só o horário, você deve entender, não só a quantidade, mas o horário, que é mais fácil para o teu corpo. E, assim, quando a gente perde, quando a gente dorme mal, a gente perde a capacidade de avaliar que dormiu mal. O que eu quero dizer com isso? Se eu dormir mal, eu fico mal, mas eu não percebo, eu não consigo dizer que eu dormi mal. E é bem curioso isso, porque você pode provar isso matematicamente, né? Você coloca a pessoa depois de dormir bem para fazer alguns testes lógicos e alguma coisa assim, e coloca ela depois de achar que dormiu bem, na verdade não dormiu. Você pode negligenciar e colocar ela para dormir só 6 horas ou fazer algum outro esquema. Você vai ver o resultado no teste prático que a pessoa não dormiu bem e naturalmente ela vai ir mal nesse sentido. Então, ela perde a capacidade de avaliar que dormiu bem. Eu, por exemplo, eu noto na hora o prejuízo do sono, né? Nessas últimas noites desregulou, teve uma noite ali que estava muito quente e desregulou para menos. Eu fiquei cansado o dia inteiro, né? Mas eu fiz algumas coisas, aí eu optei por não dormir de tarde e dormir de noite, que eu tinha uns afazeres. Aí ali eu recuperei bem o sono, eu dormi bastante nos dias seguintes, né? Eu fiz ali, me recuperei, digamos assim, e hoje, inclusive, eu dormi aí cerca de 4 horas e meia, porque o ideal mínimo deveria ser 7, mas assim, eu acredito que tenha sido por dormir demais em alguns dias anteriores ali, que eu estava me recuperando do sono, que naquela primeira noite eu tinha dormido 2 horas, que estava muito quente. Então assim, tive uma recuperação aí. Eu acredito que hoje de noite já tende a normalizar também a questão do meu horário e da minha quantidade, tá? Mas eu noto, tá? Eu sei que o meu raciocínio não é o mesmo, não é tão bom quanto se eu tivesse dormido pelo menos minhas 7 horas. Eu acordei perto das 5 da manhã hoje e não consegui voltar a dormir e acabei optando por levantar aí eu tinha pego no sono um pouco depois da meia-noite porque, enfim, a minha mulher estava do lado na cama e ainda estava no celular, que ela depende um pouco de remédio para dormir, daí tinha um pouco de luz, ruído, e acaba que adiou um pouco pegar no sono, sem contar que eu estava editando vídeos e publicando no Facebook e Instagram, e quando eu acabei, né, eu fiquei pra cima porque eu tinha que acabar aquilo, então também isso que foi umas 10 horas, ela demorou para baixar um pouquinho a adrenalina, então tem diversos fatores aí interferindo, mas eu já tenho uma noção clara do que aconteceu, né, e naturalmente eu tento compensar isso de alguma maneira. Agora eu vou falar então da higiene do sono. Falar. Outro ponto, né? Eu estava verificando o roteiro, não está aqui. Cronótipos, né? Você tem que verificar qual é a tua tendência natural. Tá? O adolescente, a criança, ela tende a dormir mais cedo e acordar, talvez até um pouco mais tarde, porque a quantidade de horas que a criança tem que dormir é maior. O adolescente, ele puxa para mais tarde, né? Dormir mais tarde. E quando volta, né, quando vira adulto, aí tem algumas variações, né? Pode ser tanto matutino, acordar, tipo, ter uma facilidade, né, para acordar, vamos supor que o sol nasce às 6, 5, 6,
da manhã, né, ali no horário que o sol nasce até um pouquinho antes. O intermediário, ele tem uma capacidade, né, que é mais pro meu lado, de acordar ali às 7 da manhã, né, então ele dorme um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, ele é mais flexível nesse sentido. E o vespertino, né, os sistemas noturnos, ele não vai muito além de 3 horas após o sol nascer. Então agora, estou com o meu cronômetro aqui ligado, mas o sol deve estar nascendo aí cerca de 6h30, 6 da manhã agora o sol deve estar nascendo. Então um vespertino acordaria no ideal 9 da manhã. Lembrando, né, que a sociedade no geral, tirando a questão de festas e eventos, por exemplo, ela é muito matutina. Então é comum que uma pessoa que tenha, né, o cronótipo vespertino, ela tem que adaptar para viver em sociedade. É a mesma coisa que um canhoto que tem tudo que é feito para destro. Então, assim, ela tem que se adaptar na sociedade atual, né? Tem que ter os ajustes. Enfim, é uma questão da sociedade. E a recomendação que eu tenho, né, se você tem possibilidade, né, descubra qual é o seu e tente seguir aí, se você pode, se você tem essa possibilidade, de dormir e acordar nos horários que te fazem bem, né? Se você não consegue, tente adaptar de uma maneira saudável. Não existem noturnos, tá? Se você se sente bem de noite, eu sei como é essa energia, eu já passei por uma fase assim, mas o tipo noturno ele não existe, tá? Então, enfim, algumas questões. Eu vou falar agora sobre a higiene do sono. Então, a primeira coisa que você deve fazer, tá? O erro mais comum, digamos assim, é corrigir a cafeína. Se você tomar café de manhã, de tarde e de noite, você tira de noite, depois tira de tarde. Energético também, de preferência nem tome, mas se for tomar ainda tome de manhã. Refrigerante, ele tem menos cafeína, mas a gente toma maior quantidade. Então você retira né, o refrigerante da tarde e da noite, né, se você for tomar em maior quantidade, mantém só de manhã. Aí tem as outras coisas, né, tem chá preto, tira da tarde e da noite. Chá verde, que eu digo tipo, o nome do chá verde, tá? Não os chás que são verde, porque aí seriam números, mas o tipo chá verde, chá mate, até ali umas 4, 5 da tarde, né? Colocando 4, 5 horas antes de dormir, né? Considerando que ele tem um pouco de cafeína. Dá uma regulada nesse sentido, que é o erro mais comum cometido. Ah, mas eu tomo café às 8 da noite, quando às 9 horas eu estou dormindo. Na verdade, você sacrifica a qualidade do sono. Você perde a qualidade do sono. Pegar no sono não é o mesmo que dormir bem, você deve saber disso. Você perde a qualidade do sono e você também, quando você dorme mal, você perde a capacidade de avaliar que dormiu mal. Então, na verdade, não. Tá? Na verdade, o café não te ajuda no sono. Então, primeiro ponto a cafeína, segundo ponto a luz. Se exponha à luz natural de dia e a luz artificial também. Eu estou com uma ring light atrás do celular, a luz acesa ali. Eu estou do lado da janela aqui, então a janela ela está entrando uma luz natural muito boa aqui para mim. Pegue luz natural no dia. Em relação a pegar sol é vitamina D, é outra coisa, mas em relação à luz solar é importante você se expor, né, principalmente se você está com um problema de sono, fora de casa, no começo da manhã e no final da tarde. Tá? O sol, no horário mais próximo do teu acordar, digamos assim, né, tua higiene ali, você fica fora de casa um pouquinho, não precisa olhar para o sol, tá, gente? Não é isso. É só ficar exposto que a nossa visão, mesmo para quem não tem visão, o nosso olho, para quem tem olho, daí ele tem a percepção da luz. E o nosso cérebro entende que de dia é para a gente estar acordado e de noite é para a gente dormir. Porque a gente evoluiu assim e o nosso olho, diferente de outros animais, ele não vê no escuro. Então, são características que você deve entender aí em relação à tua visão, né, à tua necessidade. E naturalmente o ser humano precisa estar dormindo de noite e acordado de dia. Então você percebe a luz no começo da manhã,
final da tarde. Depois de você perceber a luz, você tem a luz artificial de dia, evite a luz artificial de noite, mais uma orientação aí. Tá tendo um ruído aqui que tá me distraindo, eu não sei se ele vai ficar na gravação. Se tiver muito ruim, eu refaço essa parte. Então, você ajusta aí em relação à luz, que é um dos erros. Atividade física é bom de dia, tá, gente? 2 ou 3 horas antes de dormir, dá uma controlada. De noite até faça passos lentos, fique no tédio, né? Tem coisas mais tranquilas a ser feitas. Banho quente ajuda de noite, tudo. Eu vou explicar melhor essa parte, né? Eu dei as orientações principais, eu vou explicar melhor essa parte no próximo episódio, que se você está vendo no futuro, talvez ele já esteja no ar, o episódio 70, que eu vou falar como acordar cedo, bem e sem necessidade de despertador. Hoje era um pouco da explicação teórica do sono. Muito importante também, se você está com problemas do sono, se os vídeos aqui não têm sido suficiente, você pode entrar em contato comigo, tá? Tem o WhatsApp aqui embaixo, bem como você pode buscar ajuda de profissionais e tudo, entender que para melhorar o sono não é só colocar remédio, tá? Isso é essencial, tá? Tenha isso em mente, é importante buscar ajuda. Eu estarei fazendo mais vídeos do podcast Rotina Funcional. Tem minhas redes sociais aqui embaixo, né? Telegram, WhatsApp, Instagram, tem todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Eu espero que você esteja aproveitando o conteúdo, avalie o vídeo, né? Se você quer dar alguma sugestão também, sinta-se à vontade para comentar, compartilhar se tem alguma pessoa precisando desse tipo de conteúdo. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.